Olá pessoal, eu estou passando aqui para, enquanto a nossa próxima live sobre o livro do Hezbollah não sai, já tem pessoas me cobrando, aguardem aí nos próximos dias, eu decidi indicar uma leitura que eu estou terminando e eu gostei bastante, que é o Diário de Anne Frank. É um clássico, recente, eu acredito que todo mundo conhece, é um livrinho bem pequenininho, é bem fácil de ler. Eu estou aqui nas últimas páginas. E é uma leitura interessantíssima, então fica aqui como recomendação, se você está procurando uma coisa mais leve, mais rápida, sem muito rigor literário. Não é um livro caro, essa edição aqui foi bem baratinho, eu acho que eu paguei R$ 10, né? Então você pode estar adquirindo, que você não vai perder tempo, né? Não é perda de tempo, eu leio geralmente livros assim mais fáceis, em filas de banco, né? Recentemente eu acompanhei minha esposa a uma consulta de rotina no hospital e enquanto eu a aguardava, eu levei o livro, né? Li bastante inclusive. Bom, e em que ele me chamou a atenção? Não é um livro de alto teor literário ou uma profundidade filosófica e tal, nada disso. É um livro escrito por uma adolescente que viveu aí no período mais sangrento, de maior perseguição do nazismo. É uma jovem que bem cedo acabou tendo a sua liberdade, a sua vida, a sua rotina, os seus amigos, a sua vida mesmo, o seu dia a dia retirado à força dela. Então, nesse diário, que foi publicado depois, né, toda a sua família, com exceção do seu pai, foram levados para campos de concentração e mortos nessas condições. Esse diário foi escrito enquanto eles estavam escondidos em um anexo de um prédio. Os moradores lá do prédio esconderam a família inteira. E eles tinham que dividir aquele pequeno espaço do anexo com uma outra família. E além dos conflitos internos, da convivência que já é conflituosa por si só, a gente pode ver nos relatos dessa jovem, um pouco da história da época, né? Tem um grande valor historiográfico, né? Esse livro aqui, um registro histórico dos terrores que a Alemanha nazista causou aos seus compatriotas, né, judeus. A primeira coisa que ela narra, que eu pude perceber, é justamente a perda do sentido de pertença àquela nação. Os judeus foram perseguidos por meio da propaganda, por meio da campanha e, enfim, por meio da força das armas, né? Do poder estatal mesmo, do exército. E começou com essa retirada deles do sentido de que pertenciam à Alemanha, como se eles fossem uma outra raça, um outro povo, de uma outra nação totalmente à parte, que não faz parte da história alemã. Eu achei isso bem significativo. Deixa eu ver se eu encontro. Onde é que ela diz isso? Olha só, que trecho interessante. Ela diz o seguinte, aqui na página 20. Já nem tenho coragem para fazer seja o que for, porque tenho sempre medo de fazer qualquer coisa que seja proibida. O que ela está falando? Como tinha restrições cada vez mais crescentes, lugares que os judeus não podiam frequentar, restaurantes, ambientes onde os judeus não podiam estar presentes, né? Horários para isso, horários para aquilo, só podiam comprar certa quantidade de comida. Então o Estado foi crescendo cada vez mais e aumentando as restrições ao ponto de que ela tinha medo, ela vivia numa situação psicológica de medo constante, com medo de estar fazendo algo errado mesmo quando não estava. Então essa é a primeira coisa que um Estado tirânico ele impõe, né, sobre os seus cidadãos. Ele impõe esse terror psicológico constante, onde você está o tempo todo com medo. É tanta restrição, é tanta regra, é tanto impedimento, que você não sabe o que você pode fazer. Você fica totalmente refém do poderio estatal, como se você não fosse mais o senhor das suas ações. Então, além de um valor histórico, que é o óbvio, né, de um diário escrito no período do nazismo,
há um grande valor psicológico, por assim dizer, se eu posso usar esse termo, porque nós vemos como uma jovem, uma adolescente, como ela se portou, né, diante de tanto terror lá fora, enquanto estava no esconderijo, diante de tanta opressão, tanto medo. E não só ela, como ela também registra as pessoas que estavam ali no anexo, os outros judeus que estavam ao seu redor, como é que eles reagiam a tudo isso. E algo interessante é o sentido de verossimilhança. Deixa eu ver se eu encontro aqui, em alguma página, onde ela narra que as pessoas não acreditavam nos campos de concentração, não acreditavam que o governo da Alemanha seria capaz de tanta atrocidade, de matar milhões de pessoas. As pessoas simplesmente não acreditavam. A hipótese era tão absurda, ou melhor dizendo, tão grave, era algo tão sério que as pessoas preferiam não acreditar. Sabe? E é sempre assim. Antes de aquilo que antecedia todo o massacre era sempre uma sensação de que não, eles não vão fazer isso. Eles não são capazes de ir tão longe. E os judeus da Alemanha achavam a mesma coisa. Olha só. Encontrei aqui. Ela está narrando uma conversa. E nessa conversa, a pessoa diz não acreditar que Hitler seria capaz de tanto, que o partido nazista seria capaz de ir tão longe. Vou ler aqui desde daqui. Estamos com medo de que os alemães, numa eventual retirada, levem toda a população com eles. O Henk, que era o seu interlocutor, responde: impossível. Não tem trens suficientes. Trens? Disse a Anne Frank. Mas o senhor pensa que eles vão levar a gente de trem? Nem pensar nisso, vão fazer andar a pé. Aí o Henk responde: não creio. Vocês são pessimistas, demais. Que vantagem teriam eles em arrastar assim toda a população? A Anne volta a dizer: sabe o que disse Goebbels? Se tivermos que retirar, fecharemos atrás de nós todas as portas dos países ocupados. O Henk: já disseram tanta coisa. A Anne: pensa que os alemães são demasiado nobres ou humanitários para agir assim? Logo que cheire a perigo, vão arrastar tudo o que encontrarem pelo caminho. O Henk: digam o que quiserem, eu não acredito. A Anne: é sempre a mesma coisa. As pessoas só veem o perigo depois de o terem experimentado no seu próprio corpo. Eu até grifei essa parte. As pessoas só veem o perigo depois de o terem experimentado no seu próprio corpo. E é de fato assim. Não é assim que funciona? As pessoas as pessoas sempre preferem fechar-se nesse comodismo, que é uma falsa esperança, um falso otimismo, e achar que a coisa não vai piorar, que mais longe não pode chegar, a coisa vai parar por aqui, já está no limite, como se não pudesse ficar pior e como se as pessoas não fossem capazes, sobretudo os que fazem parte dessa organização criminosa chamada Estado moderno, de massacres, de genocídio, de ditaduras mesmo, de passar por cima das liberdades. Nós tivemos um exemplo muito claro disso nos tempos de pandemia, nesses tempos de pandemia que ainda não passaram, pelo visto nem vai passar. A cada dia se inventa uma nova variante, a cada dia se propaga a ideia de que nós ainda precisamos nos proteger, precisamos evitar as aglomerações, precisamos usar máscaras, mesmo com a vacina, se fala muito disso, enfim, aí é outra questão. Mas é a mesma coisa, funciona mais ou menos do mesmo jeito, primeiro pelo terror psicológico e aproveitando-se, essas pessoas mal intencionadas que controlam essa estrutura que nos governa, aproveitando da incredulidade do povo, da falta do sentido de verossimilhança. A verossimilhança é a capacidade que você tem de ver, isso aqui é possível, isso aqui pode acontecer, eu estou me reconhecendo a minha realidade nisso aqui, e qualquer que tenha lido, é assim, sobretudo que se lê literatura, senão você não está entendendo, você tem que aplicar aquilo ali na tua vida, na tua realidade, não são só palavras que te fazem sair desse mundo, muito pelo contrário, são coisas que te fazem
perceber, né, e injetar em ti, na tua consciência, arquétipos, modelos de vida possíveis, de coisas que podem acontecer, de vidas que poderiam ser vividas por você, de coisas que podem acontecer contigo, para que você se reconheça em determinada situação e saiba como agir diante daquilo, ou pelo menos veja o leque de possibilidades de ação que você tem. Não pense apenas de um jeito apenas, como se tivesse apenas um caminho e pronto, é inevitável aquilo ali. Não, as coisas podem acontecer, cara. Quando Hitler escreveu aquele livro, esqueci o nome, Minha Luta, algo assim, dizendo que ele ia fazer e ninguém acreditou, ninguém levou a sério, todo mundo achou que era maluco. Tá, ele foi lá, subiu ao poder e fez. E fez aquilo, fez tudo o que ele dizia. Assim que acabou a Primeira Guerra, as pessoas pensavam, tudo bem, estamos em paz agora, né? O mundo não vai passar por isso de novo. E logo após veio a Segunda Guerra. Então, esse sentido de verossimilhança é muito importante. E é algo que a gente pode retirar daqui, do diário da Anne Frank. Outra coisa interessantíssima, que eu vi, tem uma porrada de filmes sobre esse livro, mas eu vi o mais recente, não sei se foi 2019, eu não sei se eu estou enganado, não sei se é um filme alemão, mas é o filme mais recente. E, sinceramente, eu vi o filme antes de ler o diário, antes de ler o livro, e eu vi que o filme deixou muito a desejar. Um abraço aí pro Ângelo, que está aqui conosco, a Ana Ruth acabou de entrar. Abração aí, pessoal. Bom, eu não gostei muito do filme, eu vi com a minha esposa. E claro, a parte técnica do filme é excelente, né? A fotografia é muito boa, tem esse valor artístico, óbvio. É um filme que eu recomendo que vocês pesquisem aí, né? O Diário de Anne Frank. É o filme mais recente. A fotografia é muito boa, a trilha sonora é muito boa, a atuação é impecável, né? Sobretudo da atriz que interpreta a Anne. Então, o drama é bem desenvolvido, enfim, o valor técnico, artístico é bom, né? Não há do que se reclamar. Só que é uma opinião minha, né? Não sei se você depois de ler o livro vai concordar ou não, mas eu acho que eles não conseguiram passar bem a essência, a personalidade dos personagens, sobretudo da Anne, que era uma adolescente, 14, 15 anos, mas que passava por uma rotina severa de estudos. Toda a família, sobretudo a Anne e o seu pai, aqui chamado de Pim, o apelido carinhoso que a Anne dava a ele, eles eram grandes estudiosos. A Anne e a sua irmã Margot aprendiam, inclusive, latim, né? Aprendiam francês, aprendiam diversas línguas enquanto estavam lá no esconderijo, no anexo. Enquanto estavam lá, no meio de toda essa pressão social, essa pressão psicológica, esse terror, todos os dias impostos ali pelo governo alemão, com a possibilidade real de serem pegas todos os dias. Cada dia para aquela família poderia ser o último dia. Eles estavam tensos o tempo todo. Cada dia de fato podia ser o último dia. Qualquer momento um soldado nazista, um agente da SS podia chutar a porta, descobrir o esconderijo e levar todos para o campo de concentração, como de fato aconteceu. Podia ser o último dia, mas eles não estavam desesperados. Eles confiavam, além de confiar em Deus, eles se davam aos estudos. A Anne lia muito mitologia grega, lia Homero, a Ilíada, a Odisseia, estudava sobre a história não só do seu país, como de diversas outras nações. Gostava muito de literatura, conversava o tempo todo sobre isso. Seu pai não desgrudava do seu exemplar de Charles Dickens, ele gostava muito de ler o Dickens. A Anne exultava quando conseguia um novo exemplar de um romance ou de algum outro livro. Todos gostavam muito, esperavam. Obviamente era difícil, porque tinha que comprar o livro no mercado negro, enfim, e alguém tinha que se arriscar e levar até o esconderijo, era muito difícil, então eles davam muito valor a isso. E aí você vê a nobreza de caráter dessas pessoas. Aquilo que eles mais sentem falta nessas situações, aquilo que a gente mais sente falta nessas situações é o que mostra, é o que diz do nosso caráter, daquilo que é importante pra gente. Ela não sentia falta dos sapatos, de roupas caras, e sim de livros.
né, de obras. E, a meu ver, esse foi um fator importantíssimo para que eles não entrassem em pânico e não enlouquecessem naquele esconderijo. Eles passaram 2 anos, se não estou enganado, 2, 3 anos, ali naquele pequeno espaço, confinados ali naquele pequeno espaço, sob a ameaça de invasão a qualquer momento. Então, a forma de vencer essas coisas é com o estudo, criando um ambiente interno forte, uma psique interna forte, para que você possa ser capaz de aguentar a barra. Então, é para isso, mais uma vez, que serve as obras da literatura, as obras de filosofia. E a gente pode pensar em Boécio, condenado à morte, e ali naquele momento, enquanto ele esperava a sua execução, ele filosofou. Ele escreveu a obra A Consolação da Filosofia, aonde metaforicamente ele foi consolado por uma deusa, uma mulher, que era a filosofia. E ali ele buscou consolo para a sua alma. Como esquecer de Sócrates, já que nós estamos falando desses mártires? Sócrates morreu para defender a sua palavra, a sua consciência, para não trair a sua consciência. Ele preferiu a morte. E ele morreu filosofando, falando sobre a eternidade. Nós temos aquela famosa pintura renascentista, salvo engano, onde Sócrates está com a cicuta, o veneno, em uma das mãos e apontando para cima em outra, onde ele fala palavras belíssimas sobre a eternidade e o valor da alma. Se a alma vai durar para sempre, sabemos que ela vai, diz o Sócrates, nós temos que cuidar dela muito mais do que do corpo, não é mesmo? Dominando nossas paixões e nossos vícios, para então viver na eternidade. Porque a morte, ela nos dá a forma final, certo? Então, como é que você quer viver eternamente, né? A resposta para essa pergunta só se pode obter quando você responder de que forma você vive agora, de que forma que você trata a tua alma agora. Uma reflexão bem interessante. Nós podemos lembrar também de Xavier Zubiri, condenado pelo governo franquista, que ali, isolado, proibido de dar aula, expulso da universidade, ele escreveu uma obra monumental que vai durar até hoje. Temos também o exemplo do Viktor Frankl, que lá no campo de concentração ele buscou um sentido para não enlouquecer e para continuar vivo, que era reencontrar a sua esposa. Além disso, tem também o exemplo do apóstolo Paulo, que na cadeia escreveu as mais belas cartas que hoje compõem a espinha dorsal da doutrina cristã, por assim dizer. Certo? Então, é interessante perceber isso. Claro, há um abismo monstruoso, colossal, entre as pessoas que estavam no anexo, a família da Anne Frank, e os personagens que eu acabei de citar. Obviamente não estou comparando a Anne Frank com o apóstolo Paulo, mas é o que a gente pode tirar sim dessa pequena obra, claro, com todas as suas limitações, mas dá para se tirar muita coisa interessante a esse respeito. Tem uma parte aqui onde ela fala sobre a beleza, Ela sobe ao sótão para pegar batata, algo assim, e lá tem uma pequena janela que não pode ser aberta, obviamente. Não tem como ela sentir a brisa, apenas por pequenas frestas, mas ela consegue ver, ver o que tá acontecendo lá fora, ver a luz do sol. E olha que coisa interessante, ela era uma menina muito talentosa, inclusive com muito talento para a poesia. Há partes nessa obra que facilmente podem se igualar a grandes obras da poesia, aos grandes da literatura poética. Ela diz o seguinte sobre a beleza, aqui na página 142. Enquanto ainda há um sol tão brilhante, um céu sem nuvens e tão azul, e enquanto me é dado ver e viver tamanha beleza, não devo estar triste. Para qualquer pessoa que se sinta só ou infeliz, ou que esteja preocupada, o melhor remédio é sair para o ar livre, ir para qualquer parte, onde possa estar só com o céu e com a natureza e com Deus. Então compreende que tudo é como deve ser e que Deus quer ver os homens felizes no meio da natureza, simples e bela,
Enquanto assim for, sei que há um consolo para todas as dores e em todas as circunstâncias. Acho que a natureza alivia os sofrimentos. Enquanto puder erguer os olhos para o céu, sem medo, saberá que tem um coração puro. E isto significa felicidade. Interessante. Sobretudo essa última frase. Enquanto puder erguer os olhos para o céu sem medo, saberá que tem um coração puro. Ou seja, com a consciência tranquila, né? E isto significa felicidade. Muito interessante. Então tá, essa foi a nossa indicação de hoje. O Diário de Anne Frank é uma obra da literatura infanto-juvenil. É um livrinho fácil, uma linguagem fácil, por diversas vezes bem engraçadas, né? A Anne Frank, para que o diário ficasse mais pessoal e não parecesse que ela estava só jogando coisas no papel, mas de fato conversando com um amigo, ela batizou o diário. Ela deu ao seu diário o nome de Kitty. E ela sempre começa as suas anotações do dia com a frase "minha querida Kitty", e aí começa a desabafar com ela. E durante todo o livro ela fala dessa forma, né? Como se tivesse a contar os seus segredos com uma amiga. Claro que nós vamos encontrar aqui conflitos de adolescentes, típicos da idade, intrigas com a mãe, enfim, pequenas confusões com a irmã Margot, um pouco dessa rebeldia adolescente que é típica da idade. Tudo isso está aqui, é uma jovem de 15 anos, não podemos esquecer disso. Certo? Agora, ressaltar isso como se fosse o mais importante, como se fosse a essência da obra, é perder de vista o que é secundário e o que é mais importante, né? É você confundir as coisas, não compreender o valor da coisa. Me parece que foi o que aconteceu com o filme mais recente, onde eles deram muita ênfase a essas picuinhas, essas rebeldias adolescentes, essa vontade de ser ouvida, de gritar para o mundo. Coisa de adolescente que qualquer pessoa, qualquer adolescente aí que você cruzar na esquina, na fila do caixa, você vai reconhecer, é a mesma coisa. São traços característicos. Então deram muita ênfase a isso no filme de 2019. E pouca ênfase, por exemplo, à questão do estudo. De mostrar que aquela família, a família Frank, via nos estudos uma forma de manter a sua sanidade, manter o seu equilíbrio. Inclusive a Anne, que aprendia várias línguas, que estudava mitologia, que estudava filosofia e diversas outras coisas. O seu pai, que lia Charles Dickens, enfim. Isso não é nem que tenha ficado para segundo plano, nem foi colocado como um traço da família no filme. A meu ver, a obra fica prejudicada. Então o diretor leu o diário e transformou a Anne Frank numa menina como qualquer outra, né? Grande bosta. Se eu quiser ver birra adolescente, eu vou aqui na esquina, certo? Mas enfim, tem o seu valor historiográfico, né? O seu valor histórico. Você vê aqui vários relatos, porque eles ouviam rádio todos os dias. Então você pode ver vários relatos da movimentação política, da movimentação dos aliados contra a Alemanha nazista, inclusive declarações de bispos católicos, né, convocando os holandeses à resistência. Você vai encontrar isso aqui, ela vai colocando tudo aqui. E também questões particulares, questões existenciais, certo? Que também tem o seu valor. Então é isso. Essa foi a nossa indicação, não tenho muito o que falar, leiam a obra. Como eu falei, é uma obra bem leve, apesar do pai da Anne ter editado o livro, ter terminado, ela foi a autora, então é uma adolescente escrevendo. É uma obra leve, engraçada e ao mesmo tempo profunda, nos sentidos que eu falei aqui. Então comprem e leiam o Diário de Anne Frank. Essa foi a nossa indicação de hoje e até o próximo vídeo. Falou!